Salve, salve, família vascaína, uma ótima semana para você ligado aqui no canal do Mineiro. Hoje, segunda-feira, dia 25 de março de 2024, a gente chega para te informar dos seguintes destaques. Pois é, tem treino hoje, teve folga ontem, tem treino hoje, a gente vai mostrar jogadores que seguem encostados no elenco. Queremos a sua opinião. Com o time que o Vasco tem hoje, briga por G4, meio de tabela ou briga para não cair? E ainda a média de público de 2024, vamos ver onde o Vasco ficou, informação sobre a reforma de São Januário e muito mais. Eu peço o seu like para dar aquela força para o nosso trabalho e você se inscrever se você é novo por aqui. Bora falar de Vasco! Pois é, meus amigos, o absurdo total, o Vasco deu folga para os jogadores no domingo, é brincadeira um negócio desse, enquanto a gente tapar aqui, os caras estão folgando. Voltam a treinar nesta segunda-feira quando fazem um treino aberto à imprensa. 3 jogadores que não estão nos planos do técnico Ramon Dias seguem treinando em horários separados do restante do elenco, são eles: o volante Rodrigo, o lateral Julião e o meia Marlon Santos. Cada um, já teve o seu espaço, outros nem tanto, enfim. Mas são jogadores que não estão nos planos e o Vasco ainda não conseguiu times para eles jogarem. Muito provavelmente vão fechar com equipes da Série B. Então ainda tem tempo bastante aí para eles fazerem essa contratação. Claro, tem que ver se vão se enquadrar naquela questão da janela doméstica e tudo mais. E eu quero a sua opinião. Ficaria com algum deles? Daria mais oportunidade a algum desses 3 atletas? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu quero a sua opinião também, já passamos de 3.000 votos na nossa enquete. E eu quero a sua opinião. Com o time que o Vasco tem hoje, a gente não sabe o que vai vir de reforço, se é que vai vir. Com o que tem hoje, como você acha que o time termina o Brasileirão 2024? 3 opções: G4, meio de tabela ou briga para não cair. A gente tem uma parcial onde o meio de tabela está com 49%, briga para não cair 40% e G4 10%. Bom, vou dar minha opinião. Não, vou dar minha opinião daqui a pouquinho. Vai chegando com a sua opinião. O link para você votar tá na descrição do vídeo. Eu já dou minha opinião na sequência. Antes, falar aqui também da média de público do Brasil em 2024. O time com mais público é o São Paulo, 46 mil de média. O Vasco aparece na 7ª posição, mandou 8 jogos e teve 27.100 torcedores de média. E aqui, cara, a gente tem que ver que a gente melhorou neste quesito graças aos jogos no Maracanã, aliás, graças aos 2 jogos no Maracanã, contra o Nova Iguaçu, que nos possibilitaram subir muito essa média. Se o Vasco jogar só em São Januário, a média vai lá embaixo. Jogando no Maracanã ou num estádio com mais capacidade, a média acaba subindo. Por isso a gente bate na tecla que o Vasco, 2 coisas: precisa reformar São Januário para ter mais torcedores, aumentar essa renda, essa média e, portanto, a renda financeira. E o Vasco tem que ter direito sempre de jogar no Maracanã. Por mais que tenha que entrar na justiça por conta do consórcio lá, que sempre faz a birrinha deles, a gente tem que ir na justiça, mas é direito nosso e vamos precisar também para jogos muito grandes, jogos que a gente precisar ou quiser ter um público maior, o Maracanã é sempre uma boa opção. Bom, vamos lá, 2 coisas aqui, vou dar minha opinião sobre a enquete já. Antes trazer a informação do Anselmo Góes, a coluna dele, neste fim de semana, dizendo que 3 audiências públicas serão já no mês de abril. A questão da votação da reforma de São Januário na Câmara, ela está em caráter de urgência, porque no segundo semestre tem eleição, então se não votar agora no primeiro semestre, só no ano que vem, e aí vai depender de quais são os novos vereadores, enfim, não podemos arriscar, temos que votar isso agora, tá? Então, antes da votação tem que acontecer essas audiências públicas, tá? Isso tá na lei. Então,
No mês de abril, já vão marcar essas 3 audiências, é o último passo antes da votação. Fez as audiências, aí é só votar, se liberar, é começar a reformar o estádio de São Januário. E sobre a enquete, galera, eu vou te falar o seguinte, eu tô com vocês, vamos voltar aqui na enquete rapidinho? Eu tô com vocês aqui, que eu tô ou entre o meio de tabela ou briga para não cair. O G4, com o time que a gente tem hoje, né, sem clubismo, é impossível. O que vai depender, então, Mineiro, se vai ser meio de tabela ou briga para não cair? Para mim é o reajuste da rota, né? A mudança da rota, como fizemos no ano passado. Eu lembro que o Paulo Brax fez a janela de início de ano e a janela foi insuficiente, porque a gente a gente ficou na lanterna do campeonato por algumas rodadas, na zona do rebaixamento quase o campeonato todo e fomos nos livrar lá na última rodada. E a gente se livrou, na minha opinião, porque chegaram Ramon, Payet, Verratti, Paulinho Paula, entre outros jogadores que chegaram no meio do ano. Então, para mim, a chave tá aí. Se o Vasco fizer uma janela pelo menos parecida com a do ano passado, trouxer bons jogadores, eu acho que a gente vai terminar nesse meio de tabela. E aí uma oscilação que depende se vai da liga ou não. Pode ser um meio de tabela um pouco mais para cima, um meio de tabela um pouco mais para baixo, porém sem sofrimento. Agora, se a janela do meio do ano for ruim ou não vier jogadores, enfim, não fizer a mudança de rota necessária, aí eu temo pelo pior, aí eu vou me juntar aos mais preocupados e creio que a gente vai brigar para não cair. Então, vamos olhar. Do dia 1º ao dia 19 de abril tem a janela doméstica, de fazer algumas apostas aí dos estaduais, né? E no meio do ano, em julho, aí sim abre a janela, pode trazer jogador de fora e aí tá liberado para fazer as contratações. Vamos ver, tô na torcida. Como vocês estão, né? Tomara que essa empresa acorde, tomara que o Lúcio Barbosa acorde. Enfim, precisa acordar para melhorar esse time, senão vai ser mais um ano de muita preocupação. Você que quer mais conteúdo de Vasco, lá no cantinho eu vou deixar passando um card, é só você clicar e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco e chegou até aqui, não esquece de deixar aquele likezão. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal e a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante. E até lá.